que vamos discutir hoje tem muito a ver com isso que a gente estava falando aí sobre livro. Deixa eu só fazer um geralzão aqui para poder localizar as coisas, gente. Nós estamos trabalhando com a tipologia textual narrativa. Vou sempre retomar porque às vezes as pessoas se perdem. Então, a tipologia textual, eu estou falando daqueles textos básicos, descrição, narração e dissertação. E aí, dentro da tipologia, a gente tem as divisões dos gêneros textuais, tá? As subdivisões, os gêneros textuais. Repara o processo que a gente fez aqui, porque a gente viu as narrativas gráficas, certo? Vimos as narrativas gráficas, vimos a da apostila, que era uma adaptação do Dom Casmurro, vimos da nossa colega aí, artista, né, que fez uma narrativa gráfica, que está construindo ainda, uma narrativa maravilhosa, e a gente tem narrativa literária, ou seja, a gente passou por umas páginas aí, na semana passada a gente não discutiu nada da apostila, porque eu fui falar aquelas coisas extras para vocês, mas, bom, aqui a página 45 vai meio que organizar tudo isso. Organizar. Antes de iniciar exatamente a 45, do que a gente falou, não falou da questão que foi discutida aqui ou não, algumas questões não foram discutidas aqui na live. Eu quero saber se antes da página 45, se vocês têm marcado aí na apostila algo que queiram que eu discuta agora. Façam isso, por favor, sempre. Quando estiverem fazendo o exercício, marquem as questões que vocês querem que eu discuta aqui. Se por acaso for alguma questão que eu estiver passando por ela, eu volto de acordo com o pedido de vocês. Então, vejam aí nas coisas de vocês se antes da página 45, se há algo que vocês querem que eu comente agora. Então, um tempinho aí para poder olharem isso. Não havendo, a gente vai para 45, estejam aí com a apostila aberta nessa página, tá? E vamos organizar, na verdade, o que a gente falou, o que a gente viu por meio dessa divisão aqui. A narrativa, ela tem essa divisão de elementos importantíssimo. Bom dia, Gustavo. Importantíssimo. E repare o seguinte: narrador, personagens, tempo, espaço, enredo. Gente, vai ter isso aqui. Se for uma piada, uma piadinha. Se for uma lenda, se for um conto, se for uma crônica, se for um romance, se for uma novela. Independente do tamanho da narrativa, do tamanho do texto, se é uma folhinha ou se é um livro de 200, 500 páginas, independente, eu tenho estes elementos aí. São eles que constituem uma narrativa. Fora isso, repara, o texto gráfico, quadrinho, tem estes elementos também. Naquele texto que está na apostila ali, que é a adaptação do quadrinho do Dom Casmurro, a gente tem ali narrador, tanto que a gente discutiu numa questão, quem é o narrador? É o próprio Bentinho falando de quando ele era jovem. A gente falou sobre isso na questão ainda, é o próprio elemento. Falei inclusive para vocês o seguinte, a gente termina o livro com aquela dúvida se Capitu traiu ou não o Bentinho, porque é o seguinte, é ele que está contando a história. E ele é o narrador. E como ele tem dúvida se foi traído ou não, ele não tem como dar resposta pra gente. Ele não tem como dar. Então a gente termina o livro com a dúvida também, porque ele termina o livro em dúvida. Então a gente falou sobre isso no dia que a gente discutiu a questão sobre narrador. Tá? O narrador, vou ler aqui complemento. Responsável por contar a história, pode ser o narrador personagem que participa da ação. No caso lá do Bentinho, o narrador personagem. Ele participa, ele é um dos personagens. Ou um narrador observador,
que narra apenas o que vê. Ele não é personagem, ele está contando uma outra história. Pode ser também onisciente, ou seja, tem conhecimento de tudo, inclusive dos pensamentos dos personagens. Onisciente, ele sabe de tudo. Capitu estava pensando isso, tá? Então, o narrador é quem conta a história. Aí eu posso ter uma narração em primeira pessoa ou em terceira pessoa, tá? Posso ter qualquer um dos dois. Personagens participam dos acontecimentos, vivenciando as situações narradas. Aos personagens principais, protagonistas, e os secundários. Algumas narrativas apresentam um personagem antagonista, que se propõe ao protagonista. O personagem pode vir de uma maneira mais específica, por exemplo, fábulas. Fábulas têm animais como personagem, animais com características humanas. Então, esses personagens, eles são construídos de acordo com a história que se pretende passar, ok? Tempo, momento, intervalo de tempo em que ocorrem os acontecimentos narrados. Pode ser cronológico, na sequência, né? Ou seja, passível de ser mensurado, medido, dia tal, mês tal, ano tal, ok? Ou psicológico, sendo difícil distinguir o seu período de duração. Na questão lá da interpretação dos quadrinhos de Capitu, teve questão sobre isso também, que ele perguntava em que lugar, em que tempo, e a gente respondeu, assim, a questão de ser no Rio de Janeiro, né? Teve uma questão lá sobre isso, que perguntava o tempo e o espaço, que é o local onde ocorre a ação. Então, repara que toda aquela interpretação que a gente fez foi para chegar neste ponto aqui, né? Para chegar nesse resumo aqui, preparando você para chegar aqui. E o enredo, que é o fato em si, a situação narrada. O enredo apresenta um conflito que desencadeia as ações do personagem. Primeiro ponto, não pense em conflito, em algo super complexo. Às vezes sim, às vezes não, tá? A questão do tempo, às vezes pode vir numa sequência, às vezes não. No meio do livro tem uma volta aí. O que eu quero que vocês fiquem sempre atentos na questão da narrativa é o seguinte: identificar esses elementos ajuda a gente a ter uma organização de texto, sim. Você encontra esses elementos em um texto curto, numa piadinha que você está contando, naquela historinha, que você vai agora relembrar a viagem que você fez nas férias, em janeiro, quando você mal sabia que ia passar. Mal sabia não, você não sabia, né? Que mal sabia. Você não sabia que estaria passando por tudo isso que está passando hoje. Aí você vai contar como foram as suas férias. Você vai narrar, então você é o narrador. Você vai dizer para onde você foi, com quem você foi, as coisas que aconteceram. É muito característica do ser humano contar histórias. A gente conta muitas histórias, né? Isso desde aquelas imagens assim que a gente tem de muito antes de surgimento de escrita, né? Sentar em volta da fogueira e contar histórias. Isso qualquer comunidade cultural tem isso, né? De sentar para contar histórias. Sentar em torno da fogueira, sentar na calçada para contar a história. Nem que a história seja a fofoca sobre a vida do vizinho, né? A gente conta muita história. E a gente tem aí os casos mais formais, os livros, os filmes, as séries, né? Série é algo que se popularizou muito no Brasil. As séries são narrativas, né? Algumas séries têm narrador, outras não. A própria história vai se mostrando porque tem as cenas, mas elas têm personagem, elas têm um tempo, né? Acontecem no espaço e tem uma história, ok? Então, quando você está assistindo uma série, você está lendo um texto narrativo. Lendo, sim. A gente lê textos orais. A gente lê. Ler é receber uma informação e compreender essa informação. Então, nós lemos textos escritos e nós lemos textos orais. Então, quando você está assistindo uma série, você está lendo uma narrativa
oral, ok? Aí você vai falar bem assim, ah, então, Fabrício, eu não preciso ler livro não, eu assisto série, porque se assistir série é ler, eu não preciso. Bom, sim, você vai ter sim uma leitura, você vai ter a leitura de um gênero textual, que é a narrativa em série. Bom, isso pode ser interessante para você, mas não te prepara para todas as situações, né? O que nos prepara para diversas situações é a capacidade de fazer leitura de gêneros textuais diferentes. É isso que nos prepara. Então, eu assisto a série, mas eu também leio. Ah, eu não vou conseguir ler um livro de 500 páginas. Leio um menor. Leio um conto, leio uma crônica. Leio uma crônica num dia, outra crônica no dia seguinte. Tá? Mas vai exercitando essa capacidade em você. Desenvolver isso em você. Ok? Aí, a gente vai analisar um texto muito específico. Eu acho ele muito sensato. Em diversos momentos dessa pandemia eu lembrei desse livro, gente. Em diversos momentos. Ler eu acho pouco provável, mas se alguém chegou a ler esse livro já pode falar comigo. Mas alguém já assistiu o filme Ensaio sobre a Cegueira? Alguém assistiu? Ele não é muito comum, não. O livro menos ainda. Ninguém. Então, olha só. Porque eu acho ele muito... Eu lembro desse livro todas as vezes que a gente passa por algum momento de tensão, assim, de situação, não de desespero, mas algo assim, eu preciso tomar uma decisão rápida. Olha só, o enunciado aqui vai falar o seguinte: a seguir, leia o trecho inicial do romance Ensaio sobre a Cegueira, do escritor português José Saramago, e responda as questões propostas. Primeiro ponto, eu cheguei a comentar com vocês, acho que antes da suspensão das aulas ainda, eu quero que vocês tenham muito cuidado com a terminologia romance em literatura. Romance não tem relação amorosa, viu, gente? Não é isso. Romance é um gênero narrativo, é um gênero de escrita, é um gênero, é uma narrativa mais longa. É que eu passo sempre a divisão para vocês. O conto, crônica, o romance, a novela é mais extensa ainda. Então, o romance é um livro. Pode ser que esse livro tenha algo amoroso, alguma relação amorosa. Pode ser, mas não é exigência. Romance aqui é um gênero literário. Por que que a gente começou a tomar romance como algo relacionado ao amoroso? Porque normalmente o gênero romance, que poderia ser de qualquer assunto, mas ele trazia relações amorosas. Então as pessoas foram meio que substituindo isso e foram acreditando que sempre o romance tinha essa relação amorosa, mas não precisa. Este romance do José Saramago, ele conta a história do seguinte: um dia, como outro qualquer, um cara parado no trânsito, o cara dirigindo, parado no trânsito engarrafado, e do nada ele para de enxergar. Totalmente, fica cego. Totalmente. Aí ele fica meio assim, meio tal, e sai do carro sem conseguir enxergar e tal. Aí ele começa a perceber que as pessoas todas na cidade, tem um grande surto na cidade e as pessoas todas ficam cegas de um momento para o outro. E aí começam aquelas relação com a pandemia, o desespero, o ter que fazer qualquer coisa acima da sobrevivência, o precisar comer, então as pessoas começam a roubar comida,
enfim. Aí eu sempre lembro de conflito, desse livro, quando tem aqueles conflitos assim, de enchente em algum lugar e as pessoas começam a saquear comércio. É muito a relação. Aí tá. Mas que fantasioso todo mundo ficar cego. Sim, é bem fantasioso. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Às vezes a gente pega a literatura e a gente acha que ela é muito louca, muito absurda. Mas não. A gente tem tanto a literatura que imita a vida, como de vez em quando umas coisas bem loucas da vida imitam a literatura também. E eu queria contar isso antes da gente ler o ensaio sobre a cegueira, para que você não tomasse o ensaio sobre a cegueira como uma coisa assim, nada a ver, nada a ver isso acontecer. Não. Óbvio que a literatura tem toda a licença poética, óbvio isso, mas as coisas podem acontecer sim, de maneira, como diz a Camila aí, também bem bizarra. E aí viram, eu parei um tempinho e narrei uma historinha para vocês. Eu fiz uma narrativa com os elementos. Eu, narradora, personagens, lugar, o tempo, o enredo. Então, a narrativa pode vir assim, como uma historinha que eu conto, tá? Eu tenho que identificar ali. Nós temos narrativas mais formais, como é o caso da notícia. A notícia é uma narrativa. O que a notícia tem que me responder? O que aconteceu? Onde aconteceu? Com quem? Em que momento? Tem que responder tudo isso, viu? A narrativa, mesmo no jornal, precisa. Pois bem, José Saramago, autor português, maravilhoso, maravilhoso. Uma linguagem um pouco difícil, viu? A escrita do Saramago é uma escrita meio complexa, mas maravilhoso. Eu tenho esse livro, se alguém depois quiser emprestado, está à disposição. Só falar. Vamos lá, o interessante da narrativa, assim, a gente viaja, cara. A gente vai lendo e vai viajando, visualizando as coisas, tá? O disco amarelo iluminou-se. 2 dos automóveis da frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse. Gente, já localiza você aí. Já te localiza. O disco amarelo de onde? Do semáforo. Semáforo, sinal, farol, sinaleira, qualquer que seja o nome. Você precisa ir pegando essas informações e ir formando o contexto. Eu falei que ele estava no engarrafamento. O disco amarelo iluminou-se. Amarelo vem quando? Vem depois do verde, né? 2 dos automóveis da frente, os automóveis da frente aceleraram antes que o sinal ficasse vermelho. Vou passar logo. Ficou amarelo, eu acelero e passo logo antes que o semáforo fique vermelho. Na passadeira de peões, surgiu o desenho do homem verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do asfalto. Não há nada que menos se pareça com uma zebra, porém assim lhe chamam. Tá falando sobre as pessoas ali, ó. Ele ficou parado, reparou? Os 2 carros aceleraram e passaram, ele ficou parado no sinal vermelho e as pessoas estão passando. E ele ainda faz uma análise. Chamam de zebra, Alice. Não há nada que menos se pareça com a zebra. Pois bem, os automobilistas, não os pedestres, os automobilistas, né, impacientes, com o pé no pedal da embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, aquela coisa que fica ali, né? Vai, não vai. Como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata. A chibata, né? A chicote. Os peões já acabaram de passar. O povinho já acabou de passar na faixa. Mas o sinal de caminho livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos.
Há quem sustente que essa demora aparentemente tão insignificante, se ao multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas mudanças sucessivas das 3 cores de cada um, é uma das causas mais consideráveis dos engorgitamentos da circulação automóvel, ou engarrafamentos, se quisermos usar o termo corrente. Repara uma coisa aí, característica de Saramago. Olha como os períodos dele são longos. Ele tem períodos muito longos, muito longos. Aí eu quero aproveitar e quero que vocês façam uma observação, uma autoanálise. Uma autoanálise. Quando você lê um texto de período longo, fica mais fácil ou mais difícil para você acompanhar a história? Se você acha mais difícil, eu particularmente acho que fica mais complicado. Eu tenho que pensar o seguinte: se eu tenho uma dificuldade em entender informações de um texto quando eu tenho textos períodos muito longos, eu não vou fazer isso na minha redação. Eu vou diminuir os períodos da minha redação, porque senão vai ficar cansativo e o leitor não vai me compreender, viu? Sempre é interessante fazer isso. Você está lendo, observa como as construções são feitas e vai usando aquilo na sua escrita. Bem? Bom, o sinal verde acendeu-se, enfim. Estava ali parado. Finalmente, o sinal verde acendeu-se. Bruscamente, os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. Não. O primeiro da fila do meio está parado. O primeiro da fila do meio. Já entendo. 3 filas. Né? Para ter uma do meio, eu preciso ter as outras 2. Está parado. Deve ali haver um problema mecânico qualquer, o acelerador está solto, a alavanca da caixa de velocidades que se encravou, ou uma avaria no sistema hidráulico, blocagem dos travões, falha do círculo elétrico, se é que não se lhe acabou simplesmente a gasolina. Não seria a primeira vez que se dava o caso. Importante aqui, José Saramago está escrevendo com português de Portugal, então a gente tem algumas expressões assim. Repara, gente, olha só, contexto. Está situando. Sinal abriu, os carros foram, menos o carro da fila do meio. Deve ter um problema mecânico, um problema hidráulico, algum problema. Ou simplesmente acabou a gasolina. Mas alguma coisa tem ali. E deve ser um problema no carro. Será? Não sei. O novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios. Passeio é calçado, então ó, já começa a juntar ali pedestre de novo. Vê o condutor do automóvel e imobilizado a esbracejar por trás do para-brisas, enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos. Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o trânsito. Batem furiosamente nos vidros fechados. O homem que está lá dentro vira a cabeça para eles, a um lado, a outro. Vê-se que grita qualquer coisa pelos movimentos da boca, percebe-se que repete uma palavra, uma ou não duas, assim é realmente, consoante se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta. Estou cego. Gente, todo mundo de desespero. Povo sem paciência no trânsito, né? Vai logo, vai, Lerdez, anda logo, sai desse carro, não sei o quê. As pessoas impacientes saem dos seus carros para poder ir no outro, tirar o carro do caminho. E quando chegam lá, o motorista do carro que está parado, gesticulando, falando algo, mas vidros fechados, as pessoas não entendem, até que ele fala, estou cego. Do nada, gente, tá indo ali no carrinho dele, sinal ficou amarelo, os outros passaram, ele continuou no ritmo dele, sinal ficou vermelho, ele parou. Neste tempo em que ele está parado esperando o sinal ficar verde, ele ficou cego. Neste tempo, completamente cego. E não conseguiu mais sair. Ninguém o diria. Apreciados como nesse momento é possível, apenas de relance, os olhos do homem parecem sãos. A íris apresenta-se nítida, luminosa. A esclerótica branca, compacta como porcelana.
as pálpebras arregaladas, a pele crispada da cara, sobrancelhas de repente revoltas. Tudo isso qualquer pode verificar. É que se decompôs pela angústia. Então, o olho está normal, ficou só a expressão de angústia no restante do rosto, né? No movimento rápido, o que estava à vista desapareceu atrás dos punhos fechados do homem, como se ele ainda quisesse reter no interior do cérebro a última imagem recolhida, uma luz vermelha redonda no semáforo. Estou cego, repetia com desespero, enquanto o ajudavam a sair do carro, e as lágrimas rompendo tornaram mais brilhantes os olhos que ele dizia estarem mortos. Isso passa. Forte essa expressão, né? Olhos mortos. Achei forte, né? Isso passa. Vai ver que isso passa. Às vezes são os nervos, disse uma mulher. Né? Tá nervoso. O semáforo já tinha mudado de cor, alguns transeuntes curiosos aproximavam-se do grupo e os condutores lá de trás, que não sabiam o que estava a acontecer, protestavam contra o que julgavam ser um acidente de trânsito vulgar, farol partido, guarda-lamas amolgado, nada que justificasse a confusão. Chamem a polícia, gritavam. Tirem daí essa lata. O cego implorava. Por favor, alguém que me leve a casa. A mulher que falava de nervos foi de opinião, ó o glossáriozinho ali, que se devia chamar uma ambulância, transportar o pobrezinho ao hospital. Mas o cego disse que isso não queria tanto, só pedia que me encaminhasse até a porta do prédio onde morava. Fica aqui muito perto, seria um grande favor que me faziam. E o carro? Perguntou uma voz. Outra voz respondeu, a chave está no sítio. Põe-se em cima do passeio. Ó, gente, tudo isso é expressão de Portugal, tá? Passeio é a calçada, então. Ah, a chave tá na ignição. Puxa, alguém põe o carro na calçada, por favor, tira da rua, mas deixa o carro aí, vamos levar ele para casa, né? Não é preciso, interveio uma terceira voz. Eu tomo conta do carro e acompanho esse senhor à casa. Ouviram-se murmúrios de aprovação. O cego sentiu que o tomavam pelo braço. Alguém pegou ele pelo braço. Venha comigo, dizia-lhe a mesma voz. Ajudaram-no a sentar-se no lugar ao lado do condutor. Puseram-lhe o cinto de segurança. Colocaram ele no carona do carro dele. Não vejo, murmurava entre o choro. Diga-me onde mora, pediu o outro. Pelas janelas do carro espreitavam caras vorazes, gulosas da novidade. O cego ergueu as mãos diante dos olhos, moveu-os. Nada. É como se estivesse no meio de um nevoeiro. É como se tivesse caído no mar de leite. Mas a cegueira não é assim, disse o outro. A cegueira dizem que é negra, pois eu vejo tudo branco. Se calhar, a mulherzinha tinha razão. Pode ser coisa de nervos. Os nervos são o diabo. Eu bem sei o que é. Uma desgraça, sim, uma desgraça. Diga-me onde mora, por favor. Ao mesmo tempo, ouviu-se o arranque do motor, balbuciando como se a falta de visão lhe tivesse enfraquecido a memória. O cego deu uma direção, Portugal. Depois disse, não sei como lhe hei de agradecer. E o outro respondeu, ora, não tem importância. Hoje por si, amanhã por mim. Não sabemos para o que estamos guardados. Tem razão, quem me diria, quando saí de casa essa manhã, que estava para me acontecer uma fatalidade como esta. Estranhou que continuassem parados. Por que é que não andamos? Perguntou. O sinal está no vermelho, respondeu o outro. Ah, fez o cego, e pôs-se a chorar outra vez. A partir de agora, deixara de poder saber quando o sinal estava vermelho. Nem isso ele conseguia saber mais. Gente, essa é a introdução. Um adiantamento aí do livro, isso se espalha pela cidade. Isso se espalha. E a população fica cega. E aí começa como é a sobrevivência em uma cidade em que a população não enxerga. Este é o enredo de Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio é um gênero literário, tá? É um gênero literário muito comum nos cursos de graduação, mas em cursos de humanas, né? O que você faz no ensaio? Você pega um tema e você analisa esse tema sobre diversos aspectos.
fazer um ensaio é analisar esse tema sobre diversos aspectos. Então, o Saramago faz um ensaio sobre a cegueira. Ele vai fazer uma análise, ele vai fazer um estudo, uma relação. Mas aí ele vai para 2 pontos. A cegueira no sentido denotativo, real, não estou enxergando nada. Parou, não enxerguei nada. Meu cachorro está latindo, participando da aula. E a cegueira é figurativa. E de você ter um comportamento cego, mesmo enxergando. Ah, fulano está cego diante de determinada possibilidade. Fulano não enxerga, está tudo na cara e ele não consegue ver. Né? Ele não consegue ver que ele está tendo um comportamento errado. Ele não consegue ver que isso não vai levá-lo a lugar nenhum. Ele não consegue ver isso. Fulano, será que está cego, gente? Então, a gente tem cegueiras diferentes. A cegueira física, a cegueira no sentido real, e a cegueira no sentido figurativo. O Saramago vai fazer uma análise de toda essa cegueira. Tá? É um ensaio sobre ela, apesar de ser um texto narrativo. Ele faz essa junção. Né? Ele fala de um gênero literário, um gênero textual dentro de outro gênero textual. Certo? Algum comentário? Tem algum livro ou filme ou série que vocês lembram disso? Lembram de histórias assim? Eu perguntei porque tem uma que me lembra muito, eu vou falar. Eu quero ver se alguém fala alguma coisa antes. Ninguém. Sabe o que eu me lembro? Na ficção ainda, comparar uma ficção com a outra. The Walking Dead. Óbvio, guardada todas as proporções. Mas, inclusive, alguma... Pra quem assiste, né? Eu sei que muita gente assiste, por isso que eu gosto de estar como exemplo. Algumas cenas do filme, inclusive, porque ensaio sobre a cegueira do Saramago virou filme, algumas cenas ficam muito parecidas com cenas de The Walking Dead. Que, não sei se todo mundo sabe aqui, é um texto verbal, né? A série é baseada numa série de livros. Os livros, né, que deram origem. É muito parecido porque começa a tratar assim do comportamento das pessoas numa situação de estresse, numa situação de caos que se instala de repente em uma sociedade. Tá? Olha só, estamos quase no finalzinho. Eu vou fazer comentário geral aqui. Eu quero que vocês respondam pensando nesses elementos, nessas estruturas. Olha só. Olha as perguntas que tem o texto 1. Perguntas para você organizar o texto na sua cabeça. A função do texto lido, a que gênero ele pertence. Eu falei. Em que lugar e em que momento ocorre a situação narrada? Já falamos. Quem é o personagem central do episódio, o que acontece com ele? Quanto tempo dura a cena apresentada? Como é possível saber disso? A gente sabe pelo tempo do semáforo. A gente sabe o tempo. Olha como eu preciso analisar uma... Às vezes a informação não vem direta para mim, não vem assim, durou o tempo de um semáforo fechado. Não, eu preciso entender isso na história. Tá? As pessoas parecem realmente preocupadas com o que aconteceu ao motorista? Você acha que sim ou acha que não? E quais tempos verbais predominam nessa narrativa? Em quais momentos do enredo elas são usadas? Tempo verbal é uma coisa que você precisa tomar muito cuidado. Textos descritivos, o tempo verbal está sempre... O tempo verbal é sempre o mesmo. Texto descritivo. Verbo tudo no passado, verbo tudo no presente. O tempo verbal, ele tem uma mobilidade para indicar a mudança temporal. Ok? Então, repara que essa questão 1, nós discutimos elas, eu fui falando à medida que eu fui lendo o texto para vocês. Quero adiantar aqui. Questão 2. Letra C, narrador onisciente e tal. Aqui tem umas expressões que eu quero que vocês analisem.
E para encerrar aqui, a 3, dialogal, narrativa, descritiva. Dialogal, narrativa, descritiva. Repara que o Saramago ele não coloca travessão para indicar diálogo, né? Então, meninos, olha só. A gente chega no final da aula, a gente continua com esse tema na próxima, a gente encerra o conteúdo da apostila na próxima semana, ok? Muito obrigada pela presença. Se tiver dúvida, tudo marcadinho aí na apostila para poder tirar a dúvida depois. Certo? Bom almoço para vocês. Até a próxima. Tchau.